Olá, mulherada maravilhosa. Vamos começar mais uma live Mulher de Fases. Hoje para falar de transição de carreira com uma grande parceira e amiga aí de projetos e de jornada de RH, Joyce Roberta, maravilhosa que já chegou. Antes de colocar a Joy aqui na live, eu quero só reforçar um pouquinho o objetivo dessa live, que inclusive para conectar com a pauta que eu vou ter com a Joyce, a ideia é que eu traga sempre aqui uma outra mulher para que a gente possa conversar sobre um tema específico e como é que esse tema tem relação com o universo feminino. Eu mesma, né, fiz isso, compartilhar por que a gente fez isso, qual que é a melhor forma de fazer isso, e vai ser com certeza bem divertido. Deixe colocar a Joyce aqui. Regiane maravilhosa, você tá aqui. Ines, seja bem-vinda. Vanúzia maravilhosa. Cadê? Acho que deu certo o meu convite para a Joy, para ela entrar na live. Eu sempre me atrapalho um pouquinho. Ah, vai vir. Oi, lindona! Olá, tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem. Essa luz tá meio estranha aqui. Tá aqui É, muito escuro. eu tô achando escuro, eu que tô muito clara. Ai, eu testei a bendita luz, mas peraí. Vamos ver aqui. Ah, o Gabriel tá aqui na live também. Falei pra Gabriel e Felipe vir pra live pra falar de transição de carreira, Joy. O Gabriel e o Felipe. Vou nem falar nada hoje que é sua mãe, você entrou no horário, né, bonito? Vou puxar o exclusivo aqui. Gente, Ai, Joy, que saudade de você, mulher. essa vida acontecendo. Deixa eu deixar aqui mais na cara. Mas, gente, nunca aconteceu isso. Ah, Joy, mas assim, dá pra te ver, não tá, pelo menos pra mim, eu não sei como é que tá pras pessoas, pra mim Eu acho que é a mesma coisa que eu tô vendo. Tá um pouco escuro, mas dá pra ver. não tá demais, não. Mas vamos lá, maravilhosa, porque eu descobri depois de tantas lives que uma hora passa rápido pra caramba, né? Exatamente. E aí aparece um negócio, te deixa angustiada. Aconteceu isso comigo na live da Ângela e eu não consegui. Foi tão rápido que eu não consegui deixar salvo para as pessoas verem depois. Ai, meu Deus. Que raiva, não. Eu não perdi nenhum conteúdo ainda, não. Mas, Joy, assim, obrigada por aceitar o convite. Que bom que a gente conseguiu, né, assim, se falar numa live, pelo menos, né, mulher? Depois a gente tem que marcar outras coisas para fofocar mais. Mas obrigada por topar. A ideia dessa iniciativa é realmente compartilhar histórias, enfim, para o meu público que é exclusivo, né, feminino, a maioria são mulheres. E aí, transição de carreira é um tema que sempre esbarra, né, para qualquer pessoa, mas para a mulher isso sempre, eu acho que tem uma questão também de, às vezes a gente reflete um pouco sobre isso por causa de filho, eu vou fazer uma transição de carreira porque também tem relação com a maternidade, enfim, a gente vai tricotando aí um pouquinho no decorrer da live. Mas eu queria começar a live te perguntando o seguinte, né? Que raios é transição de carreira? Porque eu acho que também tem uma confusão aí um pouquinho, né, no conceito. E aí eu acho que é bacana a gente começar a live dizendo, né, o que é uma transição de carreira. Sim, com certeza. Eu acho legal, antes de falar o que é transição de carreira, falar a diferença entre profissão, ocupação e carreira, né? Boa, boa, boa. Eu fiz um podcast com a Alessandra esses dias para falar sobre orientação de carreira e a gente acabou entrando nesse assunto. Era um Uhum. tema que eu achava que as pessoas tinham clareza. E aí, conforme eu fui estudando e fui disseminando esse conhecimento para as pessoas, para os meus clientes, para as pessoas que eu atendo, até para os. Na verdade, eu comecei a estudar isso mais tecnicamente para orientação vocacional para os adolescentes, porque os Uhum. adolescentes, ok, né? Não saber, né? Sim, Mas depois sim. eu entendi que não,
não, vários profissionais não sabem qual que é a diferença. Tem muito adolescente maduros não sabendo, né? Exatamente. Bom, profissão é aquilo que você estuda para ter de uma forma formal ou não, informal. Então, você pode ser por exemplo, a minha profissão é psicóloga, né? A sua é Uhum, pedagoga. Isso uhum, você estudou, você adquiriu uma coisa que você não vai ter. Nunca vão tirar de você. Do jeito uhum. informal, é um pedreiro, uma manicure, que não necessariamente precisa de um diploma, de uma graduação, enfim, tem até cursos, né, de manicure, de Sim. pedreiro, mas não necessariamente você precisa da formação para certificação. Uhum. Ocupação são os cargos que você ocupa durante a sua trajetória profissional. Então, por exemplo, Tá. é, a minha primeira ocupação foi recepcionista. Depois eu fui assistente de RH e depois eu fui aí trilhando a minha jornada para o RH. E Uhum. carreira é exatamente isso. É a jornada que você faz durante a sua trajetória profissional, né? Então, Uhum. você inicia lá com as ocupações iniciantes e no decorrer da sua carreira você vai trilhando aí. Por exemplo, eu tenho uma profissão de psicóloga e trilhei a minha carreira na área de recursos humanos, porque eu fui Uhum. afunilando a minha carreira para a área de recursos humanos e hoje eu trabalho como consultora de carreira. A minha profissão é psicóloga, mas a minha ocupação atual é consultora de carreira, né? Uhum. Então, quando Uhum. fala de transição de carreira, muitas pessoas acham, é mudar totalmente a carreira, você deixar de fazer trabalhar no RH e ir para a área comercial. E isso pode ser uma transição de carreira, mas qualquer cargo que você ocupa, qualquer mudança que você faz é uma transição de carreira, né? Sim. Então, E eu acho que esse olhar até dá um ar mais simples para o termo, né, Joy? Porque às vezes eu vejo as pessoas com medo, ouvem falar de transição de carreira. Ah, não, meu Deus, mas eu preciso me preparar. Como se. Não que não tenha uma preparação, óbvio, mas cria-se um monstro, acha que é às vezes uma ruptura na tua trajetória e não necessariamente, né? exatamente. É lógico que é importante você se preparar e planejar para fazer esse processo com calma, principalmente quando você vai mudar de área, vai mudar totalmente, sair da Claro. zona de conforto, né? Mas mudar de um emprego é uma transição de carreira. E você também vai Uhum. fazer isso com calma, você vai analisar, quando você está numa Exato. posição, está trabalhando e está na posição de poder escolher, você vai fazer isso com calma. Você não vai Uhum. trocar 6 por meia dúzia. Você vai sair para ganhar um pouco mais, para ter benefícios melhores, para ter. E não é só benefícios, né? Também tem o termo de remuneração, salário emocional. Os benefícios que estão por trás de tudo isso, se você vai ter um desenvolvimento de carreira, se os valores da empresa são compatíveis com seus valores. Então, tudo isso também faz parte da escolha, né? Quando você está Sim. num lugar que você está confortável, numa zona de conforto, de poder escolher, você vai fazer isso com calma. Então, Sim. é importante fazer com calma e ter um planejamento para que essa transição seja tranquila, né? Sim. E para mim, Joy, assim, a gente, né, gostoso voltar a falar dessas coisas contigo. Faz tempo que a gente conversa dessas coisas, né? Porque, assim, é bacana, eu vejo o profissional, a pessoa sempre colocar isso como um processo natural na sua trajetória profissional. Porque à medida que a gente vai tendo mais experiência, à medida que a gente vai vivendo as nossas experiências, a gente vai entendendo o que faz sentido e o que não faz sentido para a gente. E é super natural, em algum momento da nossa trajetória, a gente sentir o desejo de fazer uma transição de carreira.
né? Seja porque eu já não me identifico na empresa onde eu trabalho, seja porque eu sempre tive vontade de repente, experimentar uma outra coisa e ainda não experimentei, e quero fazer esse movimento. Então, assim, eu acho que não é algo que o que mais me preocupa é que eu vejo que o profissional acaba deixando esse tema numa hora que ele já está muito estressado, muito insatisfeito, e aí ele não consegue fazer o melhor planejamento porque ele já está num nível de estresse muito alto, né? Então, acho que assim, se tem uma primeira dica, assim, no meu ponto de vista, é você entender que é natural esse processo e já contempla, hora ou outra, pensar sobre isso, né? Até para desenvolver as habilidades que você precisa desenvolver para fazer a movimentação, né? Exatamente. Um dos meus serviços na consultoria é ajudar as pessoas no planejamento de carreira e vida, né? Uhum. E eu sempre falo que eu prefiro fazer essa assessoria quando eles estão numa recolocação, trabalhando, né? Porque eles estão mais tranquilos, estão mais seguros, tem a questão da estabilidade financeira, então, por mais que pode ser que a ocupação não seja das melhores, mas pelo menos está seguro financeiramente. Quando a pessoa Sim. está no mercado procurando uma posição, ela está com o pensamento fixo da próxima, né? Da próxima recolocação. E aí isso impede, às vezes, dela ampliar a visão e olhar a longo prazo, né? Porque é importante você olhar para a sua carreira no curto, médio e longo prazo. Não significa que você vai fazer um planejamento que as pessoas falam, né? Que eu falo que eu tenho meu planejamento de vida até os meus 60. Eu já aumentei, né? Porque antes eu tinha uma expectativa de vida de 60, agora eu já aumentei para 70 e eu vou falar o porquê. Mas eu tenho meus objetivos, a minha lista de desejo até os meus 70 anos. Significa que é porque está escrito lá que tem que acontecer. Algumas coisas acontecem, total. outras não. Eu vou contar uma coisa para você que é assim, e é fato, isso acontece. Primeira vez que eu fiz o meu planejamento de carreira e vida foi lá quando eu estava fazendo a minha formação de coach. E eu fiz, eu acho, até os meus 60 anos. E aí eu tinha colocado o próximo ano, 3 anos, 5 anos, aí eu fui aumentando. E escrevi lá em 2016, se eu não me engano, escrevi lá algumas metas, alguns objetivos, mas nada assim tão estruturado. E eu fiz de vida, não só profissional, vida. Então, se eu queria ter filhos, a minha casa, a viagem que eu queria fazer, e também o profissional. E deixei, larguei. Depois de uns 2 anos, eu achei o arquivo, falei, deixa eu dar uma olhada aqui no que eu consegui e não consegui. Porque esse não tinha sido tão estruturado. Menina, grávida. Eu olhei para aquilo e falei, gente, não é o que eu coloquei. Que susto! O menino quase nasceu. Ele se antecipou um pouquinho, porque eu programei para 2019 e ele nasceu dia 25 de dezembro de 2018. Então, ele se antecipou aí 6 dias. Mas deu batata. Ouvi o pedido da mamãe. Ouvi o pedido. Então, Ô, Joy, metas também que eu tinha colocado lá que eu consegui atingir. Ou seja, eu coloquei no papel de uma forma, eu tirei da mente e coloquei no papel, as coisas já começaram a acontecer. Sim, sim. E assim, colocando assim uma outra perspectiva no que você está trazendo, e foi aí a minha decisão, né, na minha transição de carreira, aonde eu estou atuando, porque para tudo isso também, a gente precisa muito de autoconhecimento, a gente precisa de muita clareza de quem é a gente, né? Então, assim, porque se eu não sei como eu estou agora, o que me faz bem, os meus desejos, né? Que como você fez a sua lista, eu também fiz e tenho a minha. Se a gente não sabe isso, a gente fica assim, a vida vai levando a gente para um lado, vai levando para o outro, e aí assim, só o fato de em algum momento parar, fazer essa reflexão e desejar isso e colocar numa lista, assim, você já começa a vibrar para isso, mesmo que
mesmo que de uma forma desestruturada, você já começa a fazer escolhas que vão te levar para esse lugar. Então, olha como é poderoso você parar em alguns momentos da tua jornada e entender. E não é desconsiderar o caminho que você fez, né? É olhar para as conquistas que você já tem, porque inclusive são essas coisas que vão te fortalecer para fazer esse movimento, essa transição de carreira ou qualquer outra coisa que você queira viver na sua vida, porque a gente não é só profissional, né? A gente é um todo que a gente tem que olhar. E, inclusive, a transição de carreira, às vezes, acaba sendo uma opção por repensar o seu estilo de vida, né? Exatamente, exatamente. Porque também, muitas vezes, vem daí também, né? Tudo isso que você está falando, eu fui lembrando de Pat Chopra, né? Ele tem um livro que chama Desejos e Intenções. Tudo que a gente deseja, que a gente intenciona, a gente joga para o universo. Uhum. E se a gente toca e deixa o universo fazer acontecer, se for na perspectiva mais elevada, vai acontecer aquilo que você deseja. Então, se for para acontecer, vai acontecer. Por isso que é importante desejar. Por isso que é importante intencionar as coisas. Exato. Quando eu não sei muito bem, quando eu não sei muito bem o que eu quero, aí você acaba entrando naquela filosofia do Zeca Pagodinho, né? Do deixa a vida me levar. Total. Muita Exatamente. gente, principalmente o início da carreira, acaba acontecendo dessa forma. Eu, por exemplo, aconteceu meio que dessa forma. Porque eu não falo que eu escolhi o RH me escolheu, porque a minha primeira experiência foi a primeira efetiva, né? No CLT, o registro em carteira, né? Como costumava se falar. Tem registro? Sim. Eu preciso de registro. Exatamente, registro. Toda essa época. Foi numa consultoria, uma agência de empregos. Então, o RH acabou me escolhendo. Lá eu tinha o meu desejo de me formar em artes cênicas. Eu fui estudar artes cênicas. Em artes cênicas eu acabei conhecendo psicologia, me apaixonei e aproveitei que eu já estava na área de recursos humanos e segui minha carreira. E foi ao longo da minha carreira que eu fui me conhecendo, porque quando eu estava formando, acho que no meu terceiro ano, eu falava, gente, o que eu estou fazendo? Tá muito difícil, não sei se é isso que eu quero, aquela chuva, meia-noite, eu no ponto de ônibus, será que é isso que eu quero? Será que eu quero atender pessoas? Aí eu acho que não é isso. Eu falei, mas eu não vou desistir, porque eu já desisti de uma, eu tenho que terminar, pelo menos para ter o diploma. E aí, porque ter o diploma é importante, né? É importante. E aí foi um dos motivos que me levaram hoje a estar aqui onde eu estou. Porque se alguém lá no passado tivesse feito uma orientação de carreira, tivesse me dado uma orientação, se eu tivesse saído da faculdade com um plano de carreira, se a faculdade tivesse me preparado para isso, teria sido muito mais fácil, muito mais tranquilo eu ter passado. Eu não estou reclamando da minha jornada, porque foi espetacular esses 20 anos, né, de carreira em RH. Mas não precisa quebrar tanta pedra, né? Exatamente. E por isso que hoje eu tenho essa missão, principalmente com os adolescentes, em ajudá-los nesse processo de autoconhecimento. Faz total sentido, né? Você precisa saber o que você gosta, você precisa saber. Tem uma atividade que eu faço que é o curtigrama. O que você curte, o que você faz, o que você não curte e você faz, o que você não curte e não faz. Para mim foi difícil. Quando eu fui desenhar isso, eu falei, o que eu não curto e não faço de jeito nenhum? A primeira coisa que eu pensei é limpar banheiro. Não limpo. Eu aceitei e falei, André, faz você, porque isso não dá. Aí eu falei, Bom, essa tarefa para mim não. Essa não. Por quê? É importante você saber isso. Eu falei na questão do aspecto de casa, mas, por exemplo, eu não trabalharia numa área de biologia. Imagina, mexer em cocô, não dá, não é para mim, não dá. Não dá. Então, por isso que é importante. Quem troca a fralda do Arthur quando ele tá de cocô? É meu filho. Saiu de dentro. Ah, bom.
Ah, tá. Com quantos anos ele tá? Ele dá com 1 ano e 10 meses. Tá limpo ainda, não tem bichinho, não tem nada. Tá bom. Mas mesmo assim, ele saiu de mim, eu assumo. Essa parte eu faço. Ah, Lógico, eu tá. mexo com o cocô dele, mas de animal eu não mexo. Por que eu mexo com o cocô dele? É interessante isso. Teve até uma vez Olha. assim. Teve uma vez que ele vomitou. Tipo, essas coisas nojentas, fisiológicas, né? Eu não gosto mesmo. Então, eu não seria médica, veterinária, nada disso. Mas um dia ele vomitou em mim, assim, em mim, porque eu tava segurando, ele vomitou em mim, assim. É que mãe, né? É mãe. Ele vomitou Mãe em mim, é. entrou no meu peito, entrou dentro da minha bolsa, na alça, não sei o que, eu no elevador segurando o vômito dele, assim, firme e forte. Falei, não, é meu bebê. Mas é porque é mãe. Aí maternidade é outra coisa, a gente É, marca uma outra. hora pra falar de Vamos, maternidade. vamos, vamos. Eu topo, eu topo. Ô, Joy, Mas mas a sabe assim o que. pode Ai, falar. pode concluir, depois eu falo. Conclui teu raciocínio aqui, que eu pensei numa coisa, já ia compartilhar. Só para concluir que a questão do autoconhecimento é muito importante. Tem vários estudos, tem várias teorias. Hoje eu tenho trabalhado muito com a questão da inteligência intrapessoal, que é aquela inteligência que faz a pessoa ter o autoconhecimento aflorado, conhecer os seus instintos, as suas emoções, as suas sensações, para poder conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas, né? Depois tem a inteligência interpessoal. Mas a Uhum. interpessoal é você conseguir ter um controle dessas emoções, você saber o sentimento. Mais de 75% da população vive no modo do piloto automático, não conhece suas próprias emoções. Não, Você parar, refletir e ver aquilo que você está sentindo é importante, porque você vai transparecer para as pessoas o que você está sentindo. E se você não sabe, você pode pisar na jaca, né? exatamente. Bom, deixa eu dar um oi para a Lu, que deu um oi para mim. O Rodrigo também acabou de entrar na live. Tem um pessoalzinho chegando. Depois reclamam que eu não dou oi para as pessoas na live, gente. É muita coisa para olhar ao mesmo tempo. Mas Para sejam controlar, bem, né? Ou eu vou, ou eu mas, não. mas sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Mas assim, duas coisas, Joy, que quando você falava eu estava pensando assim, conectando. Olha que interessante, né? O seu desafio, a sua dor foi no início da sua trajetória de carreira, né? Você quebrou cabeça com isso e hoje se tornou uma missão. Você trabalha, você adora fazer orientação de carreira e compartilhar essa experiência que você tem com quem está iniciando, né? Então aquilo que em algum momento foi a sua dor, se tornou hoje num projeto muito legal que você faz para facilitar o rolê aí dos adolescentes. Para mim, na minha trajetória, a questão da maternidade, a questão de equilibrar os papéis, sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. E hoje, por que eu escolhi trabalhar exclusivamente com mulheres? Porque, assim, as pedras que eu quebrei, dá para facilitar o rolê, não precisa quebrar as mesmas pedras. Então, assim, também quando a gente olha isso da perspectiva do autoconhecimento, da jornada que a gente percorre, de quem a gente é, o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente quer transbordar para o outro, tem muita relação com a nossa história, com o nosso caminho. Ah, Seja para sim. oferecer, seja para oferecer aquilo que é o nosso talento, né, que é a nossa habilidade, seja para facilitar a jornada de alguém, que a jornada dessa pessoa seja mais fácil que a minha, né? Então, a gente saber quem a gente é, saber ir se descobrindo nesse caminho, se conhecer, lidar com as nossas emoções, porque muitas vezes também a gente se atrapalha nas escolhas que a gente vai fazer por não gerenciar as nossas emoções e fazer escolhas equivocadas, né? Quem nunca, Exatamente. né? Exatamente. Não, você falando isso, eu fui lembrando, né? O Freud, por que a teoria de Freud foi baseada na questão da sexualidade? Porque ele tinha coisas lá da sexualidade que ele também estava se descobrindo. Dele, do Por que que processo dele. Exatamente. Por que que Jung baseou a teoria dele na questão da religiosidade? Porque ele também tinha as coisas, né, dele para tratar.
Você falou bem no começo da minha jornada. A maternidade é porque a gente também tem fases, né? A maternidade também fez com Somos que eu. mulher de fases, né? Exatamente. A maternidade também foi um grande ápice na minha carreira. Eu já tinha tomado a decisão de que eu queria ter o meu próprio negócio, que eu queria empreender. Uhum, E a maternidade foi um fator chave, né, para que isso acontecesse. Eu fui me preparando, me organizando, o meu plano de carreira, todos os pilares da vida, né, emocional, desenvolvimento intelectual, financeiro, que é muito importante. Eu acho que é importante a uhum. gente falar sobre isso aqui, porque, É, principalmente para quem quer empreender, eu fiz vários cursos antes de começar a empreender. Eu fiz um curso de empreendedorismo no INSPER. Foi lá que eu conheci a Ana Fontes, do Rede Mulher. Ela é excelente. é E outros excelente, professores. Joy. Ela é maravilhosa. Tive aula dela, com É. ela com o Marcos e eu nunca me esqueço o que ela falou. Já tinha outras pessoas falado, mas o que pegou foi ela, né? Porque ela teve alguns negócios, enfim, e quando você vai abrir um negócio, você tem que ter em mente que ele vai te dar retorno um ano, às vezes dois, às vezes três. Na época que a gente estudou, ela estava falando do case da Dafit, eu nunca sei como fala, Dafit é aquela que Ah, vende eu. sapato. E que ela já Que estava vende no sapato na mercado. internet? É essa mesmo. Que ela, que Já ela comprei. ela já estava no mercado há uns 3 anos e ainda não tinha o retorno financeiro do investimento. Então, é importante que as pessoas tenham clareza disso, de fazer uma transição, seja para empreender ou seja para uma troca, né, de carreira, porque às vezes você tem que começar de um cargo mais baixo, aí você tem que ganhar menos. Então, Tem que se dar um passo para prepare. trás. Exatamente. Então, se prepare financeiramente para isso, para que você não se impacte com isso, porque quando você tem um problema financeiro, quando você não tem dinheiro para pagar a conta, que é a necessidade básica, você vai ficar preocupado, você não vai É, não, conseguir dar o seu melhor. não. Então, por exemplo, eu comecei a empreender no começo desse ano. Eu me desliguei da nossa empresa que a gente trabalhou juntas. Eu saí da minha empresa, eu comecei a organizar lá em janeiro, fevereiro o meu modelo de negócio, porque até então eu ainda não tinha 100% de certeza se eu ia trabalhar com transição de carreira. Eu ainda estava naquela, eu quero ter um negócio, eu quero experimentar alguma coisa diferente, totalmente diferente de RH, porque eu já trabalhei 20 anos com isso. Mas aí a minha terapeuta olhou para mim, a terapia é tudo de bom, né? A minha terapeuta É. olhou para mim e É só falou: na cara, né? quando ela me manda uma dessas, eu falo até que a Sabadia tem razão. Eu falo para ela Eu isso. ainda, Agora é a eu hora de eu ainda, falando. eu já falei pra mim, nossa, e eu pago pra você me falar isso? É sério? E aí a minha terapeuta falou assim: você já perguntou pro seu coração se é isso mesmo que você quer fazer? E assim, eu tinha perguntado, meu coração já tinha falado, mas eu falo, fica aqui porque a minha mente estava trabalhando, a minha razão, não, você quer fazer uma coisa diferente. E quando eu parei mesmo para ouvir, eu falei, não, é isso. E, gente, foram várias ideias, várias coisas foram acontecendo, e a pandemia. Ai, eu vou contar a minha parte da história, eu vou contar aqui. Só que a pandemia não foi só negativo, positivo, porque eu ia atender presencial num território aqui em São Paulo, com poucas pessoas. A pandemia expandiu, eu atendi pessoas até de outro país. Ou Que seja, legal. quando você se abre, você vê as oportunidades, olha de uma forma positiva, você tem que mapear os riscos, as ameaças, mas olha para as Sim, oportunidades também, você fica mais tranquila. E eu estou tranquila porque eu tinha me organizado financeiramente. Então, eu pude passar por sim, esse processo tranquila. Ainda não tive o sim, retorno. Estou trabalhando, estou batalhando. Mas está sim, indo no caminho que eu queria e que eu sim. esperava. Eu assim, compartilhando a minha parte da história, né? Porque a gente acabou fazendo movimentos parecidos, né? Em momentos similares e tudo mais. Foi assim, eu decidi empreender agora por causa da pandemia, porque o meu planejamento não era ter o meu negócio agora. O meu Uhum. planejamento era voltar para o Brasil, me recolocar, porque eu tinha feito um planejamento financeiro, mas ele ainda não seria o suficiente para eu empreender nesse ano,
vou me recolocar e vou no paralelo me organizar para abrir a minha empresa daqui 3 anos. O que aconteceu com a pandemia? Eu não me recolocava. E eu assim, gente, eu vou ficar fazendo o quê? Vou desenhar meu modelo de negócios, vou trabalhar, assim, vou ficar aqui estressada. E aí, assim, eu me planejei, mas eu ajustei o meu planejamento. Então, e assim, se eu não tivesse essa clareza de que em algum. Se eu não tivesse a ideia, né? Porque a clareza foi vindo à medida que eu investi tempo nisso agora em 2020. Mas se eu não tivesse mapeado esse desejo, eu teria enlouquecido nessa pandemia. Porque eu teria ficado, poxa, eu tô dando murro em ponta de faca, só tô sendo reprovada em processo seletivo, isso ia mexer com a minha autoestima, porque ficar desempregada não é uma coisa fácil, a gente entra naquele ciclo do desespero que você comentou aí um pouquinho, e eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer do limão uma limonada. Então, se as coisas não vão acontecer para uma recolocação, eu vou montar o meu negócio. E assim, montei o meu negócio, abri a minha empresa, assim, o coração vibra, por quê? Porque eu tenho esse exercício, eu tenho essa clareza, sou uma profissional da área de desenvolvimento humano, mas assim, se você não tiver ideia do teu planejamento e das coisas que você quer, quando os imprevistos vêm na sua vida, você se perde muito mais. Entendeu? Então, o plano não é que ele está escrito na pedra, mas ele te ajuda a você se organizar. Uma outra coisa também, uma outra perspectiva que assim é fundamental que você trouxe é o planejamento financeiro. E ele na minha visão e na minha própria experiência nessa jornada aí de quase 2 anos de fazendo uma transição de carreira, que é assim, é fazer o seu pezinho de meia, né? Ter a sua grana, ter a sua reserva e rever também aonde você gasta o seu dinheiro. Porque assim, se você não ajustar os seus gastos fixos, se você não organizar a sua vida, essa fonte de grana que você reservou, ela também vai embora. Então não pense em você que você vai fazer uma transição e você vai continuar com seu carrinho do ano, trocando de carrinho sempre, gastando com um monte de sapato, maquiagem, blá blá blá, por causa desse tempo de retorno seja se você tomar a decisão de empreender, seja uma decisão de fazer uma transição que de repente você vai mudar de área, então você vai ter que dar um passo atrás em relação ao salário. Então, assim, esse olhar financeiro é fundamental, senão você não tem paz. Exatamente. Por incrível que pareça, Cláudio, eu comecei a fazer terapia assim com regularidade. Por ser psicóloga, me formei em 2008, mas eu comecei a fazer com regularidade em 2011. E a minha queixa, para quando eu entrei a primeira vez na terapia, era para organizar a minha vida financeira. Ah, eu lembro dessa história. Lembrei. Porque eu falava, gente, eu ganho bem, por que eu não consigo sair do vermelho? Eu preciso. Não é só a educação financeira aqui que está faltando, tem alguma coisa inconsciente aqui que está travando. Total, E total. eu fui trabalhando isso na terapia, resolvi próximo daquele ano, mas eu fui entender a minha relação com o dinheiro há pouco tempo. A crença que Eu eu também. tinha por um dinheiro. E foi muito engraçado. Hoje eu percebo, eu sei, eu entendo e aceito que o dinheiro é uma energia, né? Que a gente não pode se apegar. E a energia tem que soltar. Do jeito que vai, volta. Então desapega. Vai e vai voltar. E eu sempre falei isso, né? Quando você trabalha bem, quando você trabalha com o que gosta, quando você faz aquilo com o coração, e quando você se doa para aquilo, o dinheiro vai ser consequência, você vai ser remunerado de acordo com o que você faz, né? Uhum. Mas a minha crença pro dinheiro, quantas vezes que a gente já ouviu falar que o dinheiro é sujo, né? Não pega nisso não, vai lavar a mão que o dinheiro tá sujo. Uhum. Uma das crenças populares que eu herdei, né, dos meus antepassados. Mas uma coisa muito clara para mim, ficou clara, foi quando eu percebi que o dinheiro gerava muito conflito na relação do meu pai e da minha mãe.
E aí eu aprendi que o dinheiro trazia conflito, então eu não queria ter ele perto Não de mim. queria ter o dinheiro. Até eu entender e saber disso, foi assim, libertador, né? Hoje eu não estou nadando em dinheiro, imagina, eu tenho minha reserva, estou tranquila para isso. Mas eu fui fazendo reeducação Sim, financeira. Não é guardar dinheiro, é investir, é fazer essa para energia investir. trabalhar para você. A Débora colocou um comentário aqui que eu vou ler, porque assim tem relação até com algo que eu quero compartilhar. Assim, ter a reserva de paz é para a vida. A pandemia veio para esfregar isso na nossa cara. Então, assim, é muito verdade isso. Porque, assim, Joy, se eu também já não tivesse percorrido esse caminho de rever a minha relação com o dinheiro, de reorganizar algumas coisas, de entender o que faz sentido, aonde eu invisto ou não o meu dinheiro, tipo, os perrengues que eu tô passando em 2020 seriam muito maiores. Seriam muito maiores, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que olhar para a transição de carreira e olhar para essa relação com o dinheiro nesse aspecto que a gente está falando, da questão da reserva, do rever custo de vida. E tem uma outra coisa: quanto você ter de dinheiro para ter a vida que você quer ter? Porque isso faz total diferença também nas escolhas que você vai fazer para aceitar uma proposta de um novo emprego, para entender qual que é o teu negócio e quanto que ele precisa faturar. Então você precisa entender que estilo de vida é esse que você vai ter. Porque assim, gente, não tem que ter ilusão de que, olha, a gente vai, olha, vou me tornar milionária de um dia para o outro. Nossa, eu vou ter uma sacada genial e amanhã eu tô milionária. Assim, gente, isso não é realidade, cara. A gente é brasileiro, a gente está no Brasil, a gente vive essa realidade que a gente sabe muito como é. Então, assim, vamos pôr o pezinho no chão, né? E vamos entender qual é a vida que a gente quer ter, que dinheiro que eu preciso para ter essa vida, para criar uma expectativa que dê paz e felicidade para a gente. Porque senão a gente está sempre correndo atrás de uma cenourinha e isso desgasta horrores. Horrores. Uhum, Né? uhum. Então, assim, o pezinho tem que ficar no chão. Exatamente. Não tem problema desejar, eu quero ter 10.000, eu Não, quero ganhar 15.000. Deseja, intenciona, joga para o universo. Se for na não, perspectiva desejar, de querida, lista de desejo todo mundo precisa ter, mas a gente precisa ter realidade, sabe? A gente precisa olhar para o cenário que a gente está e entender que a gente vive num país que a maioria está sobrevivendo nos últimos meses de uma ajuda ridícula do governo. Então, assim, é uma transição de carreira, mas com o pé no chão, sabe? Qual que é o estilo de vida que eu quero ter? O que eu quero fazer com o dinheiro que eu tenho? Aonde eu vou movimentar isso? Porque se é uma energia, aonde eu quero? Porque antes eu colocava minha energia em 200 mil pares de sapato. Uhum. E hoje, eu estava conversando com as minhas amigas ontem. Ela comprou dois sapatos que chegou. Ah, tô feliz. Eu falei, mas por quê? Você vai usar onde? Ela falou, nem se for pra lavanderia, pro banheiro, eu vou usar. Mas, assim, ela também estava numa reeducação. Ela tá com poucos sapatos. Eu falei, olha, eu acho que eu devo ter uns 10 pares de sapatos e eu tô usando dois. Não, três. A minha pantufa, o meu tênis e o meu chinelo. Só isso que eu uso ultimamente. Ai, se eu mostrar o que eu tô usando hoje, bem. Se eu mostrar o que eu tô usando. Eu tô Não, aqui. não vou mostrar não, porque é capaz de eu derrubar tudo aqui, se eu vou mostrar meu pé. Mas assim, Joy, eu acho que é esse olhar também para pensar na carreira, sabe, de estilo de vida, de... Cara, depois que eu vivi 8 meses com 2 malas no meu intercâmbio, trocando roupa, eu falei assim, gente, por que eu tinha tanta roupa? Tem roupa que, tipo, pra quê? Tipo, cara, Minha filha está comprando hoje... acessórios, roupa básica. Roupa básica, eu uso É, camiseta. porque é uma questão do nosso recurso, aonde eu estou colocando, o que é importante para mim. Então, sabe, eu tenho muito falado, cara, eu preciso do suficiente. Não estou dizendo que eu não tenha que desejar mais, mas assim, cara, se eu for milionária, se eu me tornar milionária, não vai ser mais 200 mil sapatos que eu vou comprar. Eu não vou comprar mais. Ah, se eu ficar milionária, nem sei o que eu sou capaz de fazer. Mas sapato não vai ser uma coisa que eu vou comprar, entendeu?
trocar de carro todo ano, não vai ser uma coisa que eu vou fazer, porque isso não faz sentido para o estilo de vida que eu quero. Então, pensar em carreira, pensar em grana, pensar em tudo isso, é você entender o que, que faz sentido para ti e para o mundo, né? Porque, assim, é a nossa... É o impacto que a gente dá, né, Joy? O impacto que você dá com o trabalho que você faz na carreira das pessoas, na vida das pessoas. Então, assim, para mim é muito isso, sabe? Eu acho que é uma transição de carreira, mas uma transição de carreira que tenha coerência com quem eu estou, com quem eu quero estar, e que meu impacto no mundo seja positivo, porque ele já está bem detonadinho, né? Então, Você foi contando da sua experiência, eu fui lembrando, né, da minha. Eu comecei nesse processo, eu já tinha um desejo de empreender há muito tempo. E esse processo da jornada começou lá em 2011 com a minha terapia, depois eu fiz processo de coaching, enfim. Um momento também, a maternidade foi a virada de chave, mas antes, uhum. até foi quando eu comecei um relacionamento, porque antes eu fiquei 10 anos sem namorar, sem ter foi no meu intercâmbio também. Deu 4 meses fora, que eu me conectei comigo mesma. Na verdade, eu não aprendi quase nada de inglês, foi mais uma experiência de. Estou falando isso agora. Vamos fazer uma live sobre intercâmbio também. Foi uma experiência muito positiva. Eu fui lá me conhecendo, fui aprender, fui aprender a me conhecer, né? E aí eu voltei. Eu também fiz isso. Várias coisas aconteceram e foi bacana. E eu também voltei com essa pegada do estilo de vida, de lá a gente vive com pouco, por que, que aqui não pode viver com pouco? E aí começou a mudar também a minha cabeça para as experiências, né? Eu nunca fui ter muito de ter sapato, eu nunca comprei carro zero, eu sempre queria, eu gostava da experiência. Para uma viagem, ok, vamos lá, para um passeio, ok, vamos lá, experimentar uma comida, uma cultura nova. Lógico, como a Débora disse, a pandemia veio esfregar na nossa cara, né, essa reeducação. E realmente, eu parei esse ano e falei, caramba, eu gastava muito dinheiro com coisa que não tinha necessidade. Porque hoje eu estou vivendo com pouco, eu estou vendo minhas faturas. Se eu tivesse essa vida hoje, essa disciplina, eu estaria milionária com o dinheiro que eu gastei. Mas eu não. Foi importante para eu chegar onde eu estou. Então Sim, foi super sim. importante isso. Você nem era a pessoa que você é hoje naquele momento, né? Então, assim, não dá pra gente fazer essa referência, né? Eu tô tentando ficar atenta aos comentários, eu fui ver, vou ler um comentário, que aí eu descobri que é do meu mozão, né? Então eu vou ler o comentário dele. Pensar em estilo de vida também faz a escolha de transição de carreira um pouco mais fácil. Não, total, que é o que a gente estava falando, né? Porque aí eu entendo o que eu posso abrir mão. Então, se eu vou fazer uma transição e o coração está vibrando por algo que de repente eu vou ter um salário menor, eu entendo que talvez tenha coisas que eu tenha que ajustar na minha vida, né? Então, assim, é a gente saber o que significa felicidade pra gente, né? O que faz a gente estar feliz, o que traz pra gente essa satisfação. Então, assim, se tudo isso não for olhado, se tudo isso não for de alguma forma visitado, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca ou dando passos para uma mudança que vai ser mais doloroso do que normalmente é, porque mudar é doloroso. Não precisa ser doloroso. Também é uma crença que a gente aprende. Ah, a borboleta. Ah, deve ser uma crença. Se a Juliana ouvir essa live, ela vai falar que é uma crença limitante. Mas, assim. Eu não uso isso. A Juliana também não. A gente tá falando da Juliana Siqueira. Tô zoando. Eu tô zoando. Ela abriu a mente também. Mas, não, mas assim, é uma crença, mas assim, o que eu tô dizendo do doloroso é porque é desconfortável, Joy. Não existe, você começa a ter você começa com um incômodo,
No mínimo é um incômodo, é um desconforto, né? Você sair daquilo que você estava habituado e dar um passo para o diferente. Não precisa ser doloroso, não precisa ser sofrido. Até por isso que a gente resolveu trabalhar com o que a gente faz, até porque dá para ser mais fácil, mas não é assim tudo mágico, não. Eu acho que você traz isso pela questão do autoconhecimento, porque a partir do momento que você se conhece, essa transição ela não vai ser tão dolorosa como era antes. A gente está falando que a gente começou a ter esse autoconhecimento de uns anos para cá. Se a gente tivesse plena lá, se a gente dominasse todas as nossas emoções e sentimentos, não seria tão doloroso. Não seria. A gente está caminhando para uma nova era. Acho que a pandemia veio Não, sim. essa natureza falando, cara, vocês precisam parar e se conectar com vocês mesmos. Eu vejo muita gente, que eu não vou falar dessa parte, né? Mas eu vejo muita gente usando máscara aqui, ou não usando máscara. Dessas pessoas eu não vou falar. Eu vou falar das pessoas que estão se conectando, e são muitas pessoas. A gente está numa onda de pessoas evoluindo, falando do autoconhecimento e se conhecendo, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, essa nova era vai chegar, já está acontecendo. Né? Não, já o processo é que o processo de mudança já a gente está no meio dele, né? Assim, exatamente. A gente tá e isso são conflitos, são ideias. Hoje você está pensando algo, amanhã alguma coisa acontece e você já está em dúvida. Então, assim, esse doloroso que eu estou trazendo é esse caos que você fica num processo de mudança, de dúvida, de, puxa, quando você foi lá e teve a coragem de cutucar uma ferida, que era lidar com o que te trazia um comportamento de estar sempre no vermelho financeiramente, eu aposto que não foi sorrindo que você saía da terapia, não, entendeu? Você sai até desnorteada, não sei nem para onde eu vou. Não, várias vezes. Então, assim, eu falo que a minha terapia é por temporada, né? Quando entra, cutuca numa coisa muito lá, eu falo, vamos parar um pouco, deixa eu refletir, depois a gente volta. Deixa eu lidar com isso primeiro, mas esse ano até que a gente levou e tá levando, porque uma das coisas que eu fui galgando, né, nesse tempo, foi chegar no equilíbrio. Por quê? Eu ia do 8 para 80, é igual um pêndulo. Quando você puxa demais, você sai de um lugar e vai para outro. E aí você puxa demais, aí de repente você para de gastar tudo. Não dá, chega no equilíbrio, né? E isso foi, e eu acho que aconteceu disso, graças a Deus, na maternidade, na pandemia, eu consegui chegar no meu centro e estar mais equilibrado. Mas sim, foi doloroso passar por isso. A transformação foi dolorosa. Mas não depois a gente faz uma ligação para você me contar como é que você está se mantendo equilibrada, porque não é todo dia que eu estou equilibrada, não. Tem questões, né? Tem outras questões que a gente está falando de carreira. De relacionamento, de casa, de manter, de ajudar, de parceria, a gente entra num assunto depois. Não são todos os aspectos da minha vida que estão equilibrados assim. Mas o Joy, eu acho que, cara, nem sei quanto tempo a gente tem. Tô aqui pensando agora no tempo. Deixa eu ver aqui, peraí. Veja, porque é capaz de eu derrubar. Coisa, puxando de uma coisa que você disse, eu acho que é importante dar esse recado para a galera. Você falando da autoestima. Quando a gente fala, oi, eu sou a Cláudia, a gente começando aqui na live, oi, eu sou a Cláudia, sou consultora, você me apresentou, consultora de carreira. Quando as pessoas vão falar sobre elas acabam falando o que elas fazem. E elas não falam quem elas são. Eu sou a Joyce, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou irmã, eu sou cunhada, eu sou tudo isso antes de ser psicólogo, né? Antes de estar trabalhando em algum lugar. A sociedade nos levou a isso. Prazer, meu nome é Joyce. Você trabalha onde? E isso também, lá no começo... A minha cara. Chegou no começo, gerou em mim um certo incômodo. Porque quando eu saí da empresa... Eu falava, caramba, as pessoas vão perguntar o que eu faço, o que eu respondo? No começo, né, eu falei... Não sou ninguém, não sou nada mais, não sou nada. Eu falei, eu sou investidora. Eu tenho dinheiro, tá investido, eu sou investidora.
A minha autoestima, minha filha, tava lá em cima. Aí depois eu fui falando um negócio, eu fui fazendo isso. Mano, o que você é? Eu sou empresária. Sou empresária. Eu sou empresária. Não, eu mentalizo esses dias eu estava participando de um evento aí com umas mulheres food topics aí do empreendedorismo, e aí ela estava falando assim, o quê? No começo da minha empresa eu não tinha nada, eu não sabia nem o que eu estava fazendo direito, mas todo dia eu acordava e falava, eu sou uma empresária. Aí eu comecei a acordar todo dia, eu sou uma empresária. Eu ainda não sei o que eu estou fazendo, mas eu sou uma empresária. Eu acho que eu tenho um conflito, porque assim, hoje eu falo, eu sou consultora de carreira, eu sou psicóloga, né? Quando alguém pergunta sobre a minha profissão, eu sou psicóloga e atuo com orientação de carreira hoje, para todas as idades, né? De 15 a 80 anos, 90, quem tiver ativo. Porque orientação vocacional não é só para jovem, é para qualquer um. E eu estava com foi bom essa questão de me conhecer e de saber das emoções, porque eu estava super preocupada das pessoas, você é coach. O coach, ele é bacana, ele é legal, mas o coach caiu numa banalização que qualquer um quer ser coach, qualquer um é coach. E eu me preocupava muito das pessoas se conectarem na imagem, não deu certo na carreira, vai lá ser coach para falar para as pessoas, dando conselho para as pessoas. Então, era essa a imagem que eu tinha. Nossa, eu tenho uma perspectiva diferente disso. Não, mas naquele momento era isso que eu pensava, entendeu? Então, foi importante eu olhar e falar assim, não, eu sou psicóloga, eu tenho meu negócio, eu sou empresária, então eu aceitei os meus papéis. Eu sou empresária, eu sou investidora, porque eu tenho dinheiro investido. Ninguém precisa saber quanto. Ninguém precisa saber quanto. Qualquer 10 reais. Se tiver tesouro, é investido. Eu aprendi o seguinte, Joy. Não é o valor, é a mentalidade. Exatamente. E não é na poupança não, hein, galera? Sigam a Natália Arcuri, sigam o Thiago Negro, sigam o Favelado Investidor. Ele estava fazendo uma live agora, porque ele é pros mano, ele fala assim pra nós, não sei o quê, mas... Qualquer um investe, gente. Qualquer um pode ser um investidor. Qualquer 10 reais é investimento. O Favelado Investidor, ele é muito bom. Para quem é da periferia, ele é muito bom, porque ele está na linguagem ali da galera. Então, para resumir, é isso. Foi importante que eu me aceitasse e eu tirei essa coisa. Eu falo, hoje eu sou coach, sim. Eu tenho formação em coach, eu tenho lá no... Pode falar a sua perspectiva em relação ao coach. Não, assim, né, nessa construção e desconstrução dos papéis e de quem eu estou e tudo mais, o meu exercício é me reconhecer naquele papel, sabe? Eu faço uma jornada assim, porque isso é identidade, né? Eu olhar e falo, quando eu olho para os meus papéis, eu me reconheço como. Esse exercício da empresária que eu brinquei aqui, cara, para mim foi transformador. Porque eu falei, é isso mesmo, é a minha mentalidade. Não importa o faturamento da minha empresa, não importa o estágio da minha empresa. Eu quero ter essa identidade. Eu sou uma empresária, eu sou uma mulher de fases, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou namorada. Então, assim, o meu caminho é ficar Ai, gente... depois vai. Olha, eu nem vou falar nada. Porque eu quero marcar, quando acabar a pandemia, eu quero marcar enquanto nós quatro. Porque, vai ser muita fofoca, vai ser muito legal. Abafa o caso, Joyce Roberta, nesse rolê aqui. Até me perdi aqui no que eu tava falando. Caramba, viu? Sacola. Esse é o problema de trabalhar tanto tempo juntas, e ficar tanto tempo sem se falar. Porque aí a gente quer falar de coisas que não tem nada a ver na live, ó. Não, exatamente. Eu estava falando dos seus papéis, de te enxergar como empresária, que foi um exercício bacana. Que foi um exercício bacana, tal. Enfim. É isso. Enfim, é isso, entendeu?
Mas assim, eu acho que na verdade, assim, eu acho que essa construção, tanto que eu tenho, para mim, por exemplo, eu detesto falar do meu currículo. Raramente, quando eu vou me apresentar, ai, eu sou pedagoga, eu fiz uma especialização, blá, 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 blá. Tipo, Cortou um eu não pouquinho, eu não gosto. entendi. Você Eu detesta o não quê? gosto eu detesto ficar falando do meu currículo, né? Essa coisa, já fui não sei o que na empresa tal, já fui isso, já fui aquilo. Cara, você quer saber minha trajetória profissional e que tem no meu currículo? Vai no meu LinkedIn, Claudiane Teixeira, tá lá. Se isso é importante para você, sabe, vai lá. Agora você quer conhecer eu na minha pessoa, é essa aqui que você tá vendo nessa live, entendeu? É fala isso, fala aquilo, fala 200 mil coisas ao mesmo tempo. Então, ultimamente, eu vou começar a me apresentar assim, eu sou a Claudiane Teixeira, uma mulher de fases, e adoro ser chamada de Clau. Ponto, essa sou eu. Eu também. É que eu gosto de falar. Eu sou Joyce, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou cunhada, eu sou parceira, eu sou tudo isso. Sim, Resumidamente, eu sou mulher de fases também. tá vendo? Mas, ó, brincadeiras à parte, porque eu acho que agora o nosso tempo já deve estar. Você viu o tempo? Você nem me falou. Eu falei, faltavam 10 minutos, agora faltam 4. Tá. Mas assim, eu acho que o resumo da ópera é assim: pense sempre na sua transição de carreira, se conheça o suficiente para saber que experiências você quer viver profissionalmente, como é que você pode contribuir para a empresa que você quer trabalhar, se você quer ter um negócio, que negócio é esse, se planeje financeiramente, olhe quanto que você quer gastar, o que você pode abrir mão para não gastar, para poder fazer esse movimento de uma forma mais tranquila, né? E fazer isso e repensar, não sei se repensar, mas assim, a cada tempo dar uma olhada nesse plano, porque nós somos mulheres de fases e a gente sempre muda, Exatamente. né? É muito importante ter clareza de metas de curto e médio prazo. Né? Curto, médio e longo prazo. As metas de longo prazo não significa que vão ficar, e as de médio também pode ser mudadas. Mas é importante você ter clareza disso. Se você não sabe qual caminho ir, qualquer caminho serve. Caminho certo. Dizia Exatamente. o autor de Alice do País das Maravilhas. Então, assim, é importante você saber qual caminho que você quer. Isso é fundamental. E aí você mapeia as oportunidades, você verifica as ameaças e traça um plano para isso acontecer. Isso é uma além do Sim, autoconhecimento que você já falou e que eu não vou. E a gente sim. falou quase, acho que foi a live toda falando de autoconhecimento aqui. Eu gosto de chamar de jornada interna. Eu estou numa questão mais universo, sincronicidade, então eu falo da jornada interna. Estou na Uhum. mesma pegada da É. Adriana. É uma. Aí tem coisas que é um pouco, é a palavra, né? A essência, eu acho que ela está muito próxima. Te agradecer pela disponibilidade, saudade de papear, de falar asneira. A gente falou pouco, então vai ter um rolê para falar asneira. Obrigada, Exatamente. Joy. E, enfim, espero que a gente possa se encontrar em breve aí para papear bastante. Sim, vamos marcar uma live agora lá no meu canal para você falar com as mulheres de lá, né? Ai, vou adorar, vou adorar. Só marcar que eu vou. Muito bem. Obrigada pelo convite e Imagina. um beijo. Vamos marcar Encontra Quatro para a gente trocar as figurinhas aí. Ah, tá bom, pode deixar. Gente, obrigada por quem estava aqui, Mozão, a Val tava, a Débora, enfim, eu sei que teve um pessoal que passou por aqui, não sei se tá até o final, mas agradecer a participação e a gente se vê na próxima live Mulher de Fases. Até mais. Beijo, Joy. Beijo. Tchau, gente.